Boa tarde, Geraldo. Chegou aqui cantando o hino do Flamengo, tirando onda com o nosso querido Gilson Barbosa. O sorriso aí diz tudo, né? Saudações rubro-negras, meu amigo Geraldo. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer retornar aqui para conversarmos um pouco sobre as realizações da gestão da prefeita Suzana Ramos. Quais são os avanços? Assim, essa semana particularmente, né, foram divulgadas algumas pesquisas registrando inclusive uma rejeição enorme da prefeita Suzana Ramos. Qual é a avaliação, antes de você falar desses avanços, né? Vocês que compõem o governo, que fazem parte do primeiro escalão da gestão de Suzana Ramos, como é que vocês recebem essas notícias impactantes? Veja, Geraldo, se essas notícias se traduzissem em verdade absoluta, a preocupação ela existiria com maior intensidade. No entanto, quando você observa que o Instituto de Pesquisa contratado estabelece como parâmetro para a pesquisa espontânea o mesmo parâmetro para a pesquisa estimulada, alguma coisa não está correta. Os números, para quem observou a pesquisa, quem teve o cuidado de analisar a pesquisa, porque muitas vezes as pessoas se prendem só aos números que são lançados sem fazerem uma análise mais detalhada. Eu me prendo só aos percentuais. Pronto. Apresentados. Eu não vou mentir. Não é? Ela é impactante. Talvez seja essa a razão de pessoas terem o interesse em divulgar a pesquisa. Quando você bota assim um percentual que eu estou com o dobro à frente do meu adversário, isso causa um impacto. Sem dúvida. É preciso saber se ela traduz a verdade, né? As pesquisas de consumo interno que vocês fazem, dizem o quê? Bem diferente do que foi mostrado nessa pesquisa publicada essa semana. Veja, os números internos, como não são números registrados, a gente não pode divulgar. Mas eu posso lhe assegurar, por exemplo, que a professora Maete, ela pontua em todas as pesquisas que fazemos. É isso, eu recebi, desculpa interrompê-lo, a assessoria da professora Maete manteve um contato comigo agora há pouco e eles vão contestar, porque estão, inclusive, questionando o resultado da pesquisa, porque não incluíram o nome da professora. Posso lhe assegurar de maneira muito firme que o número que o ex-prefeito Joseph Bandeira sustenta nas pesquisas internas é maior do que foi apresentado. Posso lhe assegurar de maneira muito honesta que o número apresentado para o deputado Zó é muito maior do que o número apresentado. Posso lhe assegurar também que o número apresentado para o Andrei é muito maior, para o Roberto Carlos é muito maior, e nas nossas pesquisas, inclusive, o amigo do Agir, que é pré-candidato a prefeito, Josué, também pontua. Então isso nos causa uma estranheza, na medida em que você tem uma pesquisa onde o número da estimulada é idêntico, igualzinho, sem tirar nem pôr, a espontânea, alguma coisa não está correto. Quem conhece de pesquisa, quem faz uma leitura de pesquisa, eu escutei alguns profundos conhecedores, eles apontaram de cara esse erro gravíssimo. Quando você vai fazer a espontânea, você sabe muito bem disso, nós procuramos do entrevistado o nome que está na sua cabeça. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Votaria em Geraldo José. Na eleição estimulada, ou na pesquisa estimulada, na pergunta estimulada, você sugere nomes. Dentre esses nomes, em quem você votaria? E aí os números são absolutamente diferentes em todas as pesquisas que eu já vi até hoje, e todos os especialistas que conversaram comigo me apresentaram são diferentes. E aí você tem uma pesquisa de números idênticos, onde o ex-prefeito Joseph Bandeira, que a gente sabe que tem uma representatividade consolidada no município, aparece com 8 pontos, o deputado Zó com 2 pontos, o Andrei um pouquinho à frente do deputado Zó, o Roberto Carlos ali também. Enfim, é uma pesquisa que, na minha avaliação, carece de credibilidade, porquanto não reflete a realidade. A gente costuma dizer que pesquisa é um retrato do momento. Sendo o retrato do momento, eu diria que essa pesquisa, ou o retrato foi tirado sem flash, ou a lente utilizada é uma lente ultrapassada, porque não traduz por tudo que a gente tem de consumo interno e por tudo que a gente tem visto no cotidiano da administração pública municipal.
Agora, com relação à rejeição, eu percebo que há uma certa rejeição ao nome de Suzana, principalmente por conta das reclamações que a gente recebe aqui, tanto no nosso programa à tarde como pela manhã, né? O que dizem as pesquisas de consumo interno em relação a essa rejeição? Eu estou tentando aqui encontrar a rejeição tanto de Suzana... Se não me falha a memória, foi na casa de 43% ou 47% a rejeição dessa pesquisa. Dê uma observada aí, por gentileza. Deixa eu mencionar com relação às peças do interno. A nossa rejeição que está mais elevada e hoje ela está num patamar que nos encaminha para a renovação de um mandato, por uma razão muito simples, ela está abaixo do número 50. Então, se ela está abaixo do número 50, você tem uma margem de eleitores ou indecisos ou que posicionam o voto para a prefeita na sua reeleição e, portanto, a gente observa que, sendo a pesquisa o retrato do momento, nesse momento, a rejeição do governo tem diminuído, sobretudo porque tem sido feito um trabalho interessante em alguns setores da administração, por exemplo, na CESP, onde nós temos o novo secretário Valdício, que tem feito um trabalho, uma força-tarefa extraordinária para que a cidade permaneça limpa, iluminada, desobstruindo canais, ou seja, há uma força-tarefa no sentido de que essa parte de zeladoria que havia em todas as medições uma reclamação um pouco mais a gente tem feito trabalho para resolver essa problemática da zeladoria. Naturalmente, se você tem uma queixa sobre um determinado setor e esse setor age para resolver, o aborrecimento vai diminuindo até o ponto de desaparecer e aí, naturalmente, você abre um espaço para crescer politicamente. Então, internamente, tudo que a gente tem medido é indicativo de que a rejeição tem diminuído e a intenção de voto tem aumentado, o que nos faz acreditar que estamos indo por um bom caminho, sobretudo por tudo que está sendo realizado, e eu vou ter a oportunidade que você vai me dar de falar e mostrar alguns comparativos entre o nosso atual governo e os governos anteriores, para que a população possa, a partir desses dados objetivos, fazerem um julgamento mais justo e tomarem sua decisão. Eu estava observando aqui na pesquisa do Bahia Notícias, né, com as Séculos, né? Deixa eu ver o nome aqui da empresa. Séculos. Séculos. Está aqui. A avaliação da gestão Suzana teve ótimo, 4,67% dos eleitores, bom, 8,33%, 19,67% dos entrevistados respondendo regular e outros 16,83% respondendo ruim. Mas assim, pelo que eu recebi nos grupos, aí nos diversos grupos, colocando como se ela tivesse uma rejeição de 82%. Impossível. Né? Mas assim, quando você pega bom, ótimo e regular, é tudo junto. Sim. Então, se for colocar o ruim aqui, e péssimo, 8, 4, 12, dá 20, 32, dá 32. Se comparar em relação a ruim. Sim. Não é? Exatamente. E você observe que, se não me falha a memória, tem aí na casa de 30% de indecisos, 30 e alguma coisa por cento de indecisos, ou seja, um número também muito alto de indecisão. 29,67%. 30% de indecisão, um terço do eleitorado ainda em indecisão. Então a pesquisa carece de uma certa credibilidade e nós que temos essa pesquisa... Eu estava vendo praticamente números iguais aqui em relação à estimulada, né? E é número absolutamente a igual. Espontânea. Absolutamente igual. E, portanto, a pesquisa ela carece dessa credibilidade. Não é porque nós estamos atrás, é porque a pesquisa, como instrumento de medição de uma realidade atual, ela precisa trazer dados objetivos que realmente assegurem a sua credibilidade. Então, a gente precisa contestar a pesquisa, não é porque o número que ela apresenta é contrário à gestão, é porque ela realmente não se traduz numa realidade segura a tal ponto que a gente possa credibilizá-la como sendo verdadeira. E ainda mais no momento em que nós sabemos que o atual pretendente, o Isaac Carvalho, está inelegível. E aí a gente fica numa situação, inclusive, politicamente delicada, eu falo a gente e a cidade, porque a gente está com um sujeito que está inelegível, brincando de fazer campanha eleitoral, inclusive isso pode dar margem, num segundo momento,
a que a gente vá ao Poder Judiciário ou qualquer outra agremiação política e conteste os atos de campanha porque ele está inelegível. Teve um advogado que me disse isso na sexta-feira, depois da participação assim, dele aqui, diz assim, esse evento de amanhã, ou seja, no sábado pela manhã, que seria de dar a homologação, se a Justiça Eleitoral poderia impedir exatamente por conta dessa... Se não me falha a memória, em Eunápolis, aqui na Bahia, um pré-candidato nas mesmas condições de inelegibilidade teve o seu ato barrado pela Justiça Eleitoral. Então é preciso que haja uma responsabilidade com o município. Ele que já foi candidato sem poder ser e se elegeu deputado federal ou teve votos para se eleger deputado federal e não assumiu porque estava inelegível, continua levando uma parte do eleitorado ao erro, ao buraco. A gente precisa sair um pouco desse interesse pessoal, particular, e trabalhar a perspectiva da população. Amigo, se você não pode, construa uma alternativa que seja viável politicamente para fazer um enfrentamento. Agora, não fique atrapalhando o processo político para tentar, de alguma forma, descaracterizar a gestão. A assessoria de Isaac diz que essa movimentação toda da gestão Suzana Ramos, e dela particularmente, que ela mandou uma nota dizendo que o prefeito estava inelegível. Ele retrucou dizendo que é o medo de perder. Esse medo de perder existe na gestão? Não há medo de perder, porque nós não estamos na disputa eleitoral, nós estamos fazendo a gestão. Quando a disputa eleitoral chegar, é que a gente vai fazer as medições de competitividade. Agora, também, ele não pode querer esconder o que não existe do lado da prefeita com o seu defeito da inelegibilidade. É natural, isso inclusive é identificado em vários livros da história mundial, que o sujeito termina apontando no outro o seu defeito. Mas se Isaac puder concorrer? Nenhum problema. Ele virá à disputa eleitoral. Não, porque assim, agora eu não estou perguntando ao secretário da Educação, estou perguntando ao advogado. Você está dizendo assim que ele não pode, ele está inelegível, né? Ele diz que não há nenhum impedimento. Outros advogados, inclusive Henriquinho, Carlos Henrique Rosa, mandou o material para a gente, saiu em defesa de ex-secretários, porque Isaac quis dividir a responsabilidade da improbidade administrativa com ex-secretários e tal, mas... Eu só encontro gente que é opositor a Isaac para dizer que ele não pode. Não é? Não encontrei ninguém neutro ainda para dizer assim, Geraldo realmente não pode. Não é? A gente torce que ele consiga se viabilizar juridicamente para a gente fazer a disputa eleitoral. Agora, não dá, nessas condições, para o sujeito ficar brincando de fazer política. Ora, se eu estivesse no lugar dele, eu jamais deixaria publicar uma pesquisa que diminui a importância política do ex-prefeito Joseph Bandeira. Mas essa pesquisa, o pessoal está atribuindo a Isaac, essa pesquisa é do Bahia Notícias há séculos. Do Bahia Notícias, a gente vai ficar com essa informação, então. A nota que a prefeita mandou diz que a pesquisa é dele, né? Não sei. Vamos acreditar que Papai Noel está perto de chegar. Eu prefiro acreditar na divulgação do Bahia Notícias, até porque Sim. É um parceiro que a gente tem de muito tempo. Falando sobre os avanços, o que é que tem de avanço na educação? Que é um outro segmento muito contestado também. Muito contestado, que já foi muito mais contestado e que hoje tem muita coisa resolvida e tem feito muito pela educação do município de Juazeiro. Vejam, o ano passado eu andei algumas vezes aqui no seu programa e uma das maiores reclamações que nós tínhamos à época era o problema do transporte escolar. Nós nunca fugimos da problemática e nos comprometemos a resolver esse problema no curto prazo. E conseguimos, dentro de um planejamento, de uma reestruturação administrativa, resolver. Esse ano, de janeiro para cá, não se fala em atraso de transporte escolar, se fala aqui e acolá que um ônibus está com cheiro de xixi, se fala aqui e acolá que um ônibus quebrou, se fala aqui e acolá que faltou um monitor, mas não temos o problema do pagamento do transporte escolar, que era uma realidade que a gente enfrentava, mesmo demonstrando que há um subfinanciamento, ou seja, o governo federal me manda R$400 mil do PENAT para que a gente faça o custeio do transporte escolar, que é muito mais do que isso, e o município tem honrado a sua parcela. Ou seja, dentro do transporte escolar, nós superamos essa problemática e estamos cada dia fazendo os ajustes necessários para que o serviço seja prestado de maneira melhor ainda.
Paralelo a isso, nós modificamos a modelagem, por exemplo, da merenda escolar. Nós tínhamos uma modelagem tradicional, onde era a própria Secretaria de Educação que cuidava do transporte da merenda escolar, adquiria os gêneros alimentícios, armazenava, distribuía, as merendeiras da rede pública faziam a merenda e etc, etc. E essa logística era muito complicada quando você vai, por exemplo, para um lugar distante, como Guanhães, Pinhões, Serra da Madeira, um monte de lugar que terminava gerando uma dificuldade de logística, de mais qualidade e também mais barato, nós fazermos um processo licitatório para a contratação de uma empresa que pudesse prestar esse serviço dentro da escola, e assim nós fizemos, gerando uma economia na ordem de R$1 milhão, que pelo modelo antigo era maior nesse valor. Então, trazendo aqui 2 pontos, 2 pilares que a gente sempre tem discutido, seja pela imprensa quando a gente falha, seja internamente buscando os aprimoramentos necessários, que estão resolvidos. Transporte escolar, merenda, resolvidos e aprimorando para cada dia ficar melhor. Afora isso, nós estamos hoje discutindo internamente os nossos avanços no IDEB, a prova do SAEB e do SAB, a prova do Estado e a prova do governo federal, onde todo mundo aguardava que os números de avaliação do IDEB eles fossem pelo menos iguais ao período pré-pandemia, e nós estamos com um viés de alta, ou seja, estamos trabalhando de maneira séria, corrigindo no aspecto pedagógico as distorções idade-série, para que a gente tenha uma aprendizagem muito mais efetiva, e isso se traduza nos números quando aferidos pelos instrumentos do governo aí já públicos e notórios. E fora isso, nós tivemos uma reestruturação interna, nós estamos com as nossas superintendências funcionando de maneira adequada, temos uma questão financeira bem organizada, e a Secretaria da Educação tem investido muito na qualidade dos nossos alunos, tem investido muito na estrutura. Eu queria dizer, por exemplo, que há uma gestão anterior que se gabava de ter climatizado todas as escolas. Eu quero lembrar que quando nós assumimos, os ar-condicionados ou os condicionadores de ar já estavam todos obsoletos ou quebrados. Nós trocamos de toda a rede, trocamos carteiras, reformamos 64 escolas, ampliamos, requalificamos, ou seja, quase metade de uma rede de 138 escolas. Então a gente tem feito muito investimentos em diversos projetos e programas pedagógicos. Nós temos, por exemplo, para quem não sabe, um programa que inicialmente foi pactuado com a Microsoft, que é através do Minecraft, que é um joguinho onde você pode utilizar como ferramenta de aprendizagem. Nós iniciamos lá na Escola Estação de Saber, com a nossa gestora Virna, e que tem sido expandido para toda a rede, laboratório de ciências, parques infantis. Nós saímos de 17 escolas de tempo integral, fomos para 23, abrimos 45 salas SAT, que são salas de atendimento integral. Ou seja, a Secretaria da Educação deu um salto extraordinário na qualidade da educação. É pena que a maioria das pessoas costumem ficar presas à fechadura que está quebrada, ou à tampa do banheiro, ou à torneira, que são importantes também, e a gente corrige a contento. Só que o que mais interessa na educação é o invisível, é o intangível, que é o aprendizado, que é aquele acompanhamento, que é aquela atenção, que é o programa pedagógico que vai realmente refletir na boa formação desse hoje aluno e futuro cidadão. Então nós temos uma atenção muito grande. Claro que os problemas sempre existiram e sempre existirão, por mais que a gente aprimore, por mais que a gente avance, eles existirão, porque à medida em que você progride, o problema ele também acompanha em certa medida, e a gente precisa sempre estar atento à problemática para ir tratando, resolvendo e apresentando essas conquistas e melhoras para a comunidade. O Gilson está me informando que o Ramiro Cordeiro, coordenador da Defesa Civil, está na linha, mas antes da participação do Ramiro, aqui no YouTube, o Francisco Souza diz: Geraldo, boa tarde, eu queria fazer uma pergunta ao secretário Van. Como a prefeita e ele se sentem em destruir o Colégio Municipal Paulo VI? Porque vocês anunciaram uma reforma desde o início da gestão, inclusive a prefeita anunciou, e parece-me que vão concluir a gestão sem entregar o Colégio Paulo VI. E uma outra preocupação, eu até amanhã vou tentar, era para ter feito isso ontem e hoje, mas foi uma semana puxada. Eu vou tentar amanhã manter o contato com a Justiça Eleitoral para saber todas as sessões que funcionam no Paulo VI vão funcionar onde? Porque o colégio está impossibilitado de receber as dezenas, né, de sessões para as eleições desse ano.
quero dizer a meu amigo que tanto eu quanto a prefeita Suzana nos sentimos absolutamente felizes pelo equipamento que está sendo construído onde era o antigo Colégio Paulo VI. Agora, é preciso entender que a administração pública nem controla e nem manda na iniciativa privada. Nós fizemos a licitação, uma empresa ganhou e a empresa abandonou a obra. Portanto, se ela abandonou a obra, o que é que nos cabe fazer? Estabelecer as punições necessárias na legislação e licitar novamente para continuar o projeto que lá está já definido com os arquitetos e engenheiros. E é o que nós estamos fazendo. Esse projeto já está finalizando, nós estamos contratando uma nova empresa e a obra será entregue belíssima, que vai orgulhar definitivamente a nossa Juazeiro. Claro que os problemas, eles sempre vão existir, seja na gestão da prefeita Suzana ou na gestão de qualquer outro. O que cabe fazer é ter essa habilidade de lidar com um problema sempre com muita responsabilidade e resolver. Não se fala em destruição. É isso que a gente precisa pensar antes de ter uma formulação dessa natureza muito dirigida a tentar desconstruir a gestão da prefeita Suzana. Ninguém destruiu nada, meu caro amigo. Nós estamos reformando, ampliando, fazendo nascer uma nova escola que vai ser motivo de orgulho para a nossa Juazeiro. É um equipamento extraordinário, com anfiteatro, com uma quadra nova, com novas salas, com energia solar. É uma obra fantástica, motivo de orgulho, e ninguém aqui está destruindo absolutamente nada. Nós já reformamos, ampliamos e requalificamos 64 escolas, inclusive agora, hoje, na terça-feira, às 17 horas, no Projeto Curaçá, no NH4 Itamotinga, nós vamos entregar a requalificação e ampliação da Escola Municipal Rural de Tempo Integral São José. É isso que o governo da prefeita Suzana tem feito. Entregas e mais entregas. Quer uma coisa mais realista do que a travessia urbana? A travessia urbana estava travada porque uma gestão anterior tentou vender brita, alguém tentou vender brita superfaturada, e o Tribunal de Contas da União foi lá e travou a obra. Quem destravou foi a prefeita Suzana quando assumiu o mandato, e hoje nós estamos vendo uma obra de travessia urbana em plena execução, uma obra extraordinária para o município de Juazeiro. Agora, é natural que o progresso traga o aborrecimento. Não há progresso sem aborrecimento. Se o progresso acontecer em Nova York, na China, no Japão ou na França, vai trazer o aborrecimento. Agora, o que é que o poder público tem que fazer? Minorar as consequências, diminuir as consequências, e isso a gente tem feito. Por exemplo, quando a empresa está fazendo a escavação e quebra um cano do SAAI, naturalmente o bairro que está próximo, sei lá, o Alto do Cruzeiro, o João 23, ou qualquer outro, Jardim São Paulo, qualquer bairro ali mais próximo, vai ficar sem água, ou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou meio-dia, enquanto o SAAI vai lá e conserta. Agora, é o progresso, e nós estamos trabalhando cotidianamente dentro de um grupo formado com a empresa que está executando a obra para diminuir essas consequências. Percebam, meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo e nos vendo, que Juazeiro, nesse projeto de travessia urbana que foi destravado pela prefeita Suzana Ramos, são 5 viadutos, meu irmão. Petrolina agora que está construindo o 4º viaduto lá para o lado da Coab, nós vamos ter 5 viadutos e 3 alargamentos de ponte, ou seja, a mobilidade da cidade vai ser revolucionada. Nós vamos morar e trabalhar numa outra realidade. E para quem está no entorno, que sofre muito com a obra, eu quero dizer a você que esse aborrecimento que você hoje está experimentando, com o progresso que é a instalação da travessia urbana, amanhã vai se traduzir na valorização do seu imóvel. Sei lá, seu imóvel que vale hoje 200, 300 mil, vai valer 500, 600. Com a obra da travessia urbana é natural. O progresso, quando se instala, ele traz os aborrecimentos, mas a gente sabendo esperar e sabendo entender que é para o nosso bem, a conta chega positiva. Prova disso, nós vivenciamos há poucos anos aqui com a duplicação da ponte. Quantas e quantas vezes eu dou aula aqui na FACAP em Petrolina e aula na UNEB em Juazeiro, quantas e quantas vezes eu tive que atravessar de barquinho e pedir um aluno meu que morava em Petrolina para me buscar do outro lado e me levar para a FACAP para dar minha aula e depois voltar e pegar meu carro em Juazeiro. É o progresso, irmão. E claro que hoje você tem 2 vias para transitar na ponte. Quando quebra um lado, atrasa um pouco, atrasa, mas você passa. E antes, quando era só uma via, parava e não tinha para ir nem para voltar. Então, assim, o progresso traz esses aborrecimentos que são naturais, mas o poder público, a gestão da prefeita Suzana Ramos tem trabalhado cotidianamente para diminuir esses impactos e essas consequências. Na linha está o Ramiro Cordeiro, coordenador da Defesa Civil. Boa tarde, Ramiro. Boa tarde, meu amigo Geraldo José. Boa tarde, Gilson Barbosa.
boa tarde, público ouvinte, boa tarde, secretário Vanque Medrado, essa pessoa muito inteligente, dono de uma grande oratória e que explica as coisas para a gente de uma forma muito clara. Geraldo, eu gostaria de falar ainda sobre a pesquisa, né? Sei que vocês estão discutindo outros temas aí, mas eu não poderia deixar de falar sobre a pesquisa. Essa pesquisa que foi divulgada esses dias, colocando o ex-prefeito Isaac com 34% das intenções de voto, é aquela famosa missa encomendada, que tem intenção de confundir a cabeça da população. Em 2020, o ex-prefeito Paulo Bonfim também apareceu numa pesquisa com 36% à frente de todos os outros candidatos. Quando a gente teve o resultado das urnas, a gente viu que era uma tremenda de uma fake news. Vale ressaltar que essa empresa que divulgou essa pesquisa, ela tem vários problemas, inclusive com a justiça proibindo ela de divulgar pesquisas, porque ela não coloca as pesquisas de fato e de verdade, como se traduz na opinião pública. Então, eu queria dizer para o pessoal que está em casa que fiquem tranquilos. Essas pesquisas, elas querem confundir a sua cabeça, né? Querem usar o mesmo modus operandi que sempre utilizaram, que é de mentir e mentir. Esse pessoal faz isso sempre para poder tentar nos confundir, mas hoje nós temos uma população que é uma população politizada, uma população que tem a internet à sua disposição e que não vai se deixar enganar. Eu queria destacar, Geraldo, alguns pontos. Por exemplo, aqui em Juazeiro, o secretário falou aí, mas eu quero trazer mais um dado aqui sobre a professora Maete. Por exemplo, em Juazeiro nós temos 37 mil eleitores de direita. Então, como é que a gente, com 37 mil eleitores bolsonaristas e de direita, a professora Maete não apareceu, não pontuou? Isso é muito estranho, né? A gente sabe que a professora Maete tem sim um grupo aqui na cidade de Juazeiro que a apoia, e isso é muito natural com a polarização que a gente vive hoje no Brasil e no mundo entre esquerda e direita. Então aí já é uma das provas que essa pesquisa é fraudulenta. Segundo, o grupo de Isaac ficou em 4º lugar na pesquisa em 2022. Ele perdeu para Jordado, que teve 37 mil votos em Juazeiro, perdeu para o deputado Zó, perdeu para Roberto Carlos. Ellen teve apenas 10 mil votos aqui na cidade de Juazeiro. Essa crescente desse tanto de eleitor que Isaac tem hoje, isso é uma mentira, isso é uma fraude, né? Isso é uma fraude. Isaac está tentando, junto com esse pessoal aí, tentar impulsionar seu nome de qualquer forma, né? E o terceiro ponto que eu quero destacar é que o prefeito, a Ivan, que tem propriedade para falar disso, que ele é advogado, o ex-prefeito só vai sair candidato se for com a liminar de algum juiz, né? Algum juiz mal intencionado, né? Que dê essa liminar para poder ele sair candidato. Mas a gente pode ter um déjà vu, pode ver o que aconteceu em 2018. 2018, o ex-prefeito saiu também com a liminar, teve mais de 100 mil votos e esses votos não foram computados. Então fica aqui alerta para o pessoal de Juazeiro, aqueles que ainda estão querendo cair no conto do vigário, saiba que a única forma que o Isaac tem de sair candidato é com a liminar de algum juiz mal intencionado, e o que o seu voto, se caso vier a acontecer, ele pode não ser computado. Obrigado, e você Ramiro. jogar o seu voto no lixo. Um abraço, meu amigo Geraldo, um abraço a todos. Agora são precisamente 15 horas 46 minutos. Aqui no YouTube, o Cícero Sá diz: Geraldo, coincidência ou não, os secretários começaram a sair dos gabinetes logo após sair a pesquisa. O Maximiliano Augusto diz: detalhe, Geraldo, esse instituto de pesquisa é o mesmo que dava a vitória certa ao ex-prefeito Paulo Bonfim e deu no que deu. O Sérgio Luiz diz: eu concordo, o número da prefeita é maior do que tem na matéria, o de rejeição. O Davi Gabezeira diz: Geraldo, diga ao novo secretário que vá arrumando a mala, pois a mamãe não ganha de jeito nenhum. Vanque. Bom, a gente tem aí as formulações, vivemos ainda num país livre, eu quero dizer a meu irmão que
a gente tem um compromisso com a educação de Juazeiro de participar da gestão da prefeita. Eu vejo o comprometimento da prefeita na realização de muitas conquistas para o município, participação do deputado federal Adolfo Viana colocando emendas, uma participação histórica. Nunca antes na história de Juazeiro se teve um deputado federal que colocasse tanta emenda para Juazeiro. O deputado Jordávio, que tem feito um trabalho extraordinário na Assembleia também, para que a gente consiga trazer recursos para Juazeiro. Ultimamente nos trouxe 2 ambulâncias que têm feito realmente uma diferença no atendimento das pessoas que têm carência de saúde. A prefeita Suzana, nessa gestão, em 3 anos e 6 meses, já pavimentou e está pavimentando mais de 200 ruas. Agora, esse mês de junho, nós vamos dar ordem de serviço para a pavimentação de 20 ruas no loteamento Monte Castelo, que é uma demanda histórica que todo mundo prometeu, mas ela vai fazer através de uma emenda do deputado federal Adolfo Viana. É importante registrar que o governo do estado, na gestão anterior, havia prometido a pavimentação de 54 ruas, requereu do município de Juazeiro, quando à época ainda era secretário de obras, Anderson, e mandamos para lá todos os projetos para essa pavimentação através da Condé, e infelizmente nada foi feito pelo governo do estado, confundindo talvez a necessidade de Juazeiro com a política, e isso não pode ser feito. Não é a prefeita Suzana Ramos, é o município de Juazeiro, e portanto não se deve confundir eleição com gestão, mas infelizmente não é assim que a esquerda enxerga a gestão do país. Então a gente tem muito a mostrar, tem muito a agradecer a toda a força política que tem trazido essas conquistas, e muito mais será feito. O nosso querido professor Josiel Bezerra, que está trabalhando lá no Piauí, ele diz: boa tarde, querido amigo, tem como perguntar ao secretário de Educação, Vanck, quando vão me dar a honra de ser professor na minha terrinha? Ele foi o 6º colocado no concurso, né? E ele diz: já chamaram, aliás, ele foi o 7º. Eles já chamaram até o 6º colocado. A próxima convocação é a minha. Ele foi o 7º colocado no concurso. Se ele estivesse reportando ao concurso público... Professor de ciências. Né? Ao concurso público, nós já chamamos 500 pessoas. 500 pessoas. Temos aí hoje na casa de 50, 60 pessoas para serem chamadas. Agora, também temos o PSS, que normalmente o processo simplificado... Aqui, ó, concurso seletivo, público, Prefeitura Municipal, edital 001-2021. Pronto. Então, ele deve ter feito para ciências, dado de vagas. Eu posso assegurar que até o final deste mandato nós vamos convocar todos os concursados, coisa que a gente não viu na história recente de Juazeiro. Fizemos um concurso para 327 vagas, chamamos mais de 500 até agora e vamos esgotar esse chamamento, e temos projetos e planejamentos para próximos concursos, se assim for possível, no momento em que o eleitor tiver a oportunidade de renovar o mandato da prefeita Suzana. Eu estou recebendo aqui também algumas mensagens via o WhatsApp. O professor Pedro Hipólito, ele mandou um áudio aqui. Pode ser, meu querido Gilson Barbosa? Vamos lá. Geraldo, boa tarde. Aqui é o professor Pedro Hipólito. Geraldo, eu estou tentando ouvir a Rádio Juazeiro via Rádio Net, certo? E me parece que está com algum problemazinho aí. Já me chamaram a atenção aqui. A Karen, né, também me chamou a atenção. Está vendo o que, meu querido Gilson Barbosa? Diz que está vendo o repeteco. Você estava ouvindo onde? Em qual... você estava pelo YouTube. O YouTube está normal, eu já percebi aqui. O problema é nas radios.com, radios.net. Pede o técnico aí para verificar o que está acontecendo, tá certo? Deixa eu ver mais uma participação aqui. Da professora Diane, vamos lá. Boa tarde, meu amigo Geraldo José. Gostaria de saber aí do nosso secretário Vanck, se ele ainda esse ano vai estar chamando o restante do pessoal do cadastro reserva do concurso. Estamos ansiosos na expectativa. Sim, como eu disse agora há pouco, respondendo ao colega que está no Piauí, que quer voltar para a nossa terra, até o final desse ano nós devemos convocar todos os professores que foram
aprovados nesse concurso, e há uma expectativa de que, havendo uma segunda gestão, a gente ainda promova um outro concurso para preenchimento de outras vagas que forem surgindo. Esse é um compromisso que nós assumimos desde o primeiro momento e que estamos construindo todos os caminhos para que vire realidade. À medida em que a gente já chamou 500 pessoas do concurso público e hoje nós temos aí na casa de 50, 60 para esgotar o chamamento do cadastro reserva, já que as vagas que foram abertas diretamente já foram preenchidas e também já chamamos diversas outras pessoas do cadastro reserva. É assim que a gente tem conduzido e é assim que a gente vai continuar fazendo, melhorando, qualificando, treinando, fazendo a educação acontecer no município e também através da gestão da prefeita Suzana, observando os nossos progressos. Muitas vezes, Geraldo, eu queria lhe pedir licença para citar essa questão, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a tratar da gestão com a responsabilidade que se deve ter. E aí ficam se deixando levar por informações mentirosas, por informações que não retratam a realidade. Outro dia, um determinado veículo de comunicação disse que esta era a gestão de maior endividamento da história de Juazeiro. Só que esse veículo esqueceu de pesquisar as informações necessárias para veicular aquela notícia, porque nós tínhamos, e você é testemunha disso, tem boa memória, o ex-vice-prefeito Antônio Carlos Chaves veio por diversas vezes aos veículos de comunicação, inclusive ao seu programa, dizer que o município de Juazeiro tinha uma dívida impagável com o saneamento básico, porque à medida em que se pagava 1,5 milhão de parcela, se tinha 2 milhões de juros, alguma coisa nesse patamar, não com esses números que eu estou citando, ou seja, se pagava menos do que gerava de correção e, portanto, aquela dívida só se avolumava. Naquela época a dívida já era de 60 milhões, mas assim, eu entendo porque recentemente os veículos de comunicação da capital divulgaram, e a gente também divulgou aqui, que Juazeiro hoje tem a maior dívida do estado da Bahia para com a União. São 136 milhões de dívida para com a União. Ou seja, no estado da Bahia, Juazeiro é um município. Agora, obviamente que não é uma dívida da atual gestão. Sim, e é importante essa dizer... é uma dívida que vem... Eu me recordo, você citou Chaves, à época a dívida era de 45, depois no governo de Misael foi para 63 e hoje está em 136. Ou seja, nós herdamos o município com a dívida acima de 200 milhões e hoje ela é uma dívida de 130 milhões. Ou seja, só do saneamento básico, com a renegociação que foi feita e passou a ser uma dívida pagável, que se encerra daqui a 6 anos, aproximadamente, nós temos uma economia na ordem de quase 90 milhões de reais por uma renegociação que foi feita a partir da equipe econômica do governo da prefeita Suzana e, portanto, um governo austero, um governo de responsabilidade fiscal que tem feito muito com recurso próprio. Foram aí 16, 18 praças reformadas e requalificadas e ampliadas com recurso próprio, as escolas, UBSs, o restaurante popular que estava fechado lá do João Paulo II, que foi reaberto e não cobra R$1 por alimentação. O outro restaurante aqui próximo do estádio que também não cobra nada e agora vamos fazer um outro restaurante popular na Malhada da Areia. Ou seja, muito tem sido feito. É uma pena que a população que não quer enxergar fique politizando as coisas boas que têm sido feitas pela gestão da prefeita, essa mulher sertaneja, forte, guerreira, vitoriosa, que nasceu lá em Juremal e que hoje nos governa por ser tão acolhedora e por ser tão humana como é. Talvez se ela fosse autoritária, talvez se ela fosse arrogante, como um outro que já esteve no poder, as pessoas respeitassem mais, porque parece que ou você tem a liderança temida ou você tem a liderança respeitosa. Ela faz a liderança respeitosa, mas tem quem trabalhe com a liderança do medo, do temor. Eu quero lembrar ao nosso público que a parte técnica aí já conseguiu restabelecer a transmissão, né? Tanto na radios.com como também na radios.net. Olha, o Diego Richard, de Geraldo, eu fico observando a história do secretário Vanca. A gestora passou esse mandato todo só mudando de secretário, os postos de saúde faltando medicamento, faltando médico.
Ainda vem dizer que a cidade está às mil maravilhas. Me poupe. A eleição está chegando e o povo vai dar resposta. Ele tem que dizer que a gestão está ótima, afinal de contas faz parte do governo. Só quem sabe como a cidade está é o povo que vem sofrendo. Pergunte a ele por que o secretário não distribui farda e material escolar para os alunos das creches. Na cidade vizinha, o município distribui material escolar completo. Será que é falta de verba? Bom, primeiro que eu não cheguei hora nenhuma para dizer que a gente vive no governo da propaganda do governo anterior, que era um governo de propaganda muito bonito e que a realidade era bem diferente. Eu disse que nós temos problemas, mas que a gente não foge dos problemas, enfrenta e resolve. É isso que a gestão da prefeita Suzana Ramos tem feito. É trabalhado para resolver os problemas encarando a realidade. Ninguém aqui mora em Nárnia, ninguém aqui vive no país de Alice, a gente aqui vive em Juazeiro, a gente sabe que o problema existe, a gestão não foge do problema, a gestão enfrenta o problema e trabalha de maneira acelerada para solucionar. Prova disso é o que eu disse no início da nossa entrevista. Nós temos hoje o secretário da CESP, Valdício Pinheiro, que tem feito um trabalho extraordinário. Agora, eu não tenho como comandar ou mandar em secretário ou em superintendente. Nós tentamos escolher, e esse é o padrão de escolha da prefeita Suzana, aquele que realmente pode prestar o melhor serviço. Mas, a exemplo da iniciativa privada, a gente às vezes falha na escolha. E o que nos cabe fazer é experimentar, é mudar até acertar, para que a gente possa atender às expectativas da população. Aqui não se foge de problemática, aqui a gente encara o problema e encontra os caminhos para solucionar. Hoje nós temos, através da CESP, com o secretário Valdício Pinheiro, uma zeladoria muito mais eficiente, a cidade ficando limpa, iluminada, limpando canais, ou seja, isso deve nos encher de orgulho, muito embora seja a obrigação da gestão fazer o seu trabalho. E é dessa forma que a gestão da prefeita Suzana Ramos tem trabalhado para melhorar. Quanto ao questionamento a respeito de farda, quanto ao questionamento a respeito de material didático, nós trabalhamos para melhorar essas questões. Nós temos feito muito, por exemplo, com a questão das creches, a gente está adquirindo agora as caminhas para o soninho do bebê, a gente tem melhorado no quesito da merenda escolar, como eu bem posicionei aqui, a gente tem trazido muitas melhorias. Agora, 4 anos ou 3 anos e 6 meses, é impossível você mudar uma realidade de um grupo que ficou 12 anos e nunca fez. É importante nós termos esse paralelo para que a gente julgue de maneira justa. Fora isso é politicagem, fora isso é interesse particular que não condiz com a realidade administrativa de uma cidade tão importante como Juazeiro, que é a 5ª do estado da Bahia, e que a prefeita, a primeira mulher, essa mulher sertaneja, tem trabalhado de maneira incansável para melhorar a vida das pessoas. O Daniel Barros, lá do bairro Tiradentes, mandou um áudio aqui pelo WhatsApp. Geraldo José, bom dia. Procura o seu Vanco Medrado sobre o Gatil Canil, que quando a gente reclama aí que era para ser inaugurado 3 anos atrás, até hoje nada, e ficam dizendo que é só uns dias. Procura ele sobre o Gatil Canil, que segundo informações, a verba já foi repassada há muito tempo para a prefeitura. Bom, o Gatil Canil não faz parte da nossa secretaria, então se eu fizesse aqui uma explicação, eu seria injusto, porque eu não tenho conhecimento a respeito dessa informação. A assessoria da prefeitura, muito provavelmente, escutando esse questionamento, deverá enviar alguma nota para fazer as necessárias explicações. Eu não posso aqui fazer um juízo de valor sobre algo que não conheço e, portanto, não tenho como informar por ser um assunto desconhecido e não estar inserido no contexto da Secretaria da Educação. O Gilson Barbosa está me informando que o vereador Alex Tanuri está na linha. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Juazeiro. Boa tarde, secretário Vanck, advogado Vanck, secretário. Geraldo, eu queria entrar nesse momento para fazer alguns questionamentos. E assim, eu acho que o secretário, ao invés de estar aí querendo falar de situação jurídica, de Isaac, de candidato A, de candidato B, e defendendo esse desgoverno que ele está, ele deveria estar aí, explicando para a população o transporte escolar, como se encontra no município, que está um caos, a merenda escolar, o desmonte que esse governo está fazendo na educação, provada e comprovada, né, por todos os juazeirenses.
né? Aí a gente fica vendo explicações. O Paulo VI, Geraldo, parado, sem obra, um colégio tão importante, histórico do nosso município. E aí eu acho que o secretário, que é coordenador político, ele até falou aí agora que não poderia falar do Canil Gatil, mas ele estava falando de calçamento. Quem mais calçou nessa cidade foi o ex-prefeito Isaac Carvalho, o grupo político liderado por esse ex-prefeito. Agora estão muito preocupados, né, com o prefeito, o ex-prefeito Isaac Carvalho, mas o senhor é o tempo da razão, né? E aguardem e veremos. Não precisa discutir, até porque não cabe isso. Poderia estar aí também cobrando agora, né, o Juacarde para 10 mil famílias que ela prometeu de R$150 cada um, o hospital do João Paulo II, a maternidade, a rodoviária, tudo promessa de campanha. E querer vir aqui questionar inexigibilidade de A ou de B, continuo dizendo, o senhor é o tempo da razão. E não se preocupe, o tempo dirá quem é o candidato que vai tirar esse desgoverno que aí se encontra, porque o povo de Juazeiro não aceita, é público e notório. É uma escola que hoje não tem AEE. O governo do estado entregou uma adutora em Maniçoba, o vereador Gildazo todo dia questiona essa adutora, o vereador Gildazo questiona a creche que eles não conseguiram liberar o terreno. Pelo amor de Deus, não vamos questionar essas coisas. E o senhor, o tempo dirá quem é o candidato. Vamos aguardar, secretário. Vamos aguardar isso. O IPJ negativado, um governo que retira dinheiro do servidor para pagar empréstimo do servidor e não repassa para os bancos. Pelo amor de Deus, não vamos questionar isso. Continuo dizendo, o secretário deveria estar, secretário, com todo respeito, explicando essas situações. Paulo VI, merenda, transporte escolar, né, que não funciona, AEE, que não tem em todas as escolas, as mães que têm autismo, que têm filhos com autismo, não têm os seus filhos qualificados para assistir a aula nas escolas de AEE. Tudo isso era feito nas gestões passadas, onde tinha a melhor educação do norte da Bahia. Era melhor do que a de Salvador. Obrigado, vereador. Aí a gente não entende nada, porque se preocupando com isso. Secretário, não se preocupa com a inagibilidade de Isaac, que o tempo dirá se ele é candidato ou não, e é o povo de Juazeiro que quer ressuscitar isso tudo. Obrigado, vereador Alex. Vanque Medrado, responda aí a todos esses questionamentos do vereador Alex Tanuri. Com o maior prazer. Alex é um amigo, uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, estudamos no Edson Ribeiro, embora estejamos de lados opostos, mas mantemos um relacionamento de amizade bem estreito e nos cumprimentamos e nos respeitamos de maneira muito extraordinária. Veja, muito se fala dentro do discurso em desmonte da educação, mas sempre falam em desmonte, mas não dizem o que foi desmontado. Eu quero entender o que é que foi desmontado. Você desmanchar o Paulo VI para entregar um equipamento melhor, isso para mim não é desmonte. Desmonte é você desmontar e não usar mais o equipamento, abandonar e nada fazer. Então isso não é desmonte. Nós, da educação da prefeita Suzana Ramos, criamos dentro da estrutura da educação o Casa Humanizar, que é um espaço de atendimento de toda a rede, que não existia no governo de Isaac, nem no governo de Paulo Bonfim. Criamos a Escola de Idiomas, que não existia no governo de Isaac, nem no governo de Paulo Bonfim. Criamos o NAPSE, que é um espaço também de atenção psicológica, que não existia no governo Isaac e nem no governo Paulo Bonfim. Criamos a TV Escola, que é uma ferramenta extraordinária de ampliação do conhecimento e do saber, que não existia no governo Isaac, que não existia no governo Paulo Bonfim. Nós melhoramos com a ampliação de rotas para descansar mais os alunos, porque existiam rotas gigantescas para atender com o objetivo de só economizar um número muito grande de alunos. Nós
partimos essas rotas, dividimos essas rotas para que um aluno que começasse a sua caminhada para a escola aqui não tivesse que viajar 50, 60, 70 quilômetros até pegar o último aluno. Nós fizemos isso e, portanto, aumentamos a quantidade de rotas e a quantidade de ônibus para melhorar essa qualidade de chegada do aluno até a escola. Nós hoje terceirizamos de maneira muito responsável, com uma qualidade maior e com a eficiência econômica de uma economia que gira em torno de R$1 milhão a merenda escolar, que é motivo de celebração, inclusive, pelo Conselho Alimentar do município, o CAI. Então, a gente está falando de algo reconhecido pelo Conselho, que fiscaliza. Então, a gente tem visto que a gestão da prefeita tem incomodado muito os adversários que tentam negar o que tem sido feito de bom. A gestão da prefeita Suzana trouxe a travessia urbana, a gestão do prefeito Isaac Paulo Bonfim teve problemas com a tal de uma brita e aí o Tribunal de Contas barrou a continuidade da obra. A gestão da prefeita Suzana trouxe a Casa da Mulher Rural. A gestão da prefeita Suzana abriu ou reabriu o restaurante popular lá no João Paulo II, que estava fechado e não cobra nem R$1 por alimentação. A gestão da prefeita Suzana agora, daqui a 10, 12, 15 dias, estará lá no loteamento Monte Castelo anunciando a pavimentação asfáltica de 20 ruas, coisa que eles prometeram e nunca fizeram. A gestão da prefeita Suzana Ramos já entregou mais de 200 ruas à cidade de Juazeiro, já requalificou e ampliou 16 praças. A gestão da prefeita Suzana Ramos já trocou todos os condicionadores de ar das escolas e colocou novas carteiras após a requalificação e ampliação de 64 escolas em 3 anos e 6 meses. Ora, me parece que quem faz isso não está desmontando, está melhorando a qualidade, está melhorando o atendimento. Agora, no discurso da oposição, só o mundo deles era bonito na propaganda, e a gente sabia que aquela propaganda ela podia até convencer, mas não se traduzia em realidade. Tanto é verdade que a prefeita Suzana, quando candidata, teve 64 mil votos, e o Paulo Bonfim, que foi a reeleição, teve 30 e poucos mil votos. Isso diz muito do que era o universo deles e do que passou a ser com a prefeita Suzana. Claro que, naturalmente, as pessoas que não querem enxergar as coisas boas que estão sendo feitas pela gestão da prefeita vão negar o óbvio com interesse puramente eleitoreiro.